Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao nosso TD, onde estamos trabalhando relações entre escalas por meio de gráficos e termômetros de coluna. Estamos, na verdade, na quarta questão, e a questão diz o seguinte: o gráfico representa a relação entre uma escala termométrica X e a escala Celsius, através desse gráfico aqui, ó. Então ele pede, na escala X, ao nível do mar, calcula a temperatura de fusão de gelo e de ebulição da água. Então, temos que calcular, na escala X, a temperatura na escala X para 0 graus, que é a fusão do gelo, e para 100 graus Celsius, aqui, o correspondente na escala X. Para tanto, a gente precisa uma relação matemática, uma equação que nos dê a relação entre a escala X e a escala Celsius. Para isso, a gente vai montar um esqueminha e para que a gente possa resolver essa questão. Bom, eis aqui o gráfico, e esse gráfico, ele é uma reta. Essa reta, ela tem uma angulação no sentido do segundo quadrante, e a gente tem que, podemos conseguir a relação entre x e Celsius através da equação dessa reta aqui. A equação dessa reta, ela tem esse formato: A igual a m vezes b mais c, em que A e B são relacionados entre esses, é a relação entre esses eixos. Enquanto A está para o eixo vertical, Y, B está no eixo horizontal, que no caso C. Então, trocando em miúdos, a gente poderia colocar X, que é a escala X, M vezes graus Celsius mais C. Esse C é o ponto onde intercepta o eixo vertical, o eixo das ordenadas. Nesse caso aqui, esse C tem esse ponto de 60. Então, podemos escrever assim: temperatura na escala X, que seria essa ordenada aqui, vai ser M vezes graus Celsius, que é relação ao eixo das abscissas, mais aonde intercepta o eixo das ordenadas, que nesse caso aqui é o 60. Portanto, temos esse formato, só precisamos identificar quem é esse M. M é o nosso coeficiente angular, que é dado pela tangente deste ângulo aqui, ó. Essa tangente, ela é negativa, está no segundo quadrante, onde você tem seno sobre o cosseno, em que o cosseno é negativo, que torna essa tangente também negativa. Nesse caso, a tangente seria esse cateto oposto pelo cateto adjacente. Nesse caso, o valor de 60 dividido por 60 negativo, que daria o valor de menos 1. Nesse caso, temos que M é o valor de menos 1. Sabemos, portanto, que o coeficiente angular dessa reta tem um valor de menos 1. Substituindo nesta relação que a gente já tem aqui, ficará da seguinte forma: temperatura na escala X pode ser dado pelo coeficiente angular, que nesse caso menos 1, vezes o grau Celsius, mais 60. Nesse caso, vai ficar nesse formato: 60 menos graus Celsius. Ok? E assim a gente tem uma relação entre as duas escalas. A escala X, que está no eixo aqui das ordenadas, e a escala Celsius, que está no eixo das abscissas, nesse gráfico aqui que nos foi fornecido. Conseguimos, dessa forma, a equação dessa reta, desse gráfico que foi fornecido na questão. Bom, agora que temos a relação entre a escala X e a escala Celsius, a escala X no eixo das ordenadas e a escala Celsius no eixo das abscissas, vamos substituir o grau Celsius por 0, que é o ponto de gelo, que é o que ele quer no item, suposto item A, e pede também, embora não tenha A e B, ele pede para a gente substituir para achar também o ponto de ebulição da água para 100 graus Celsius, que seria a ebulição da água. Voltando para a questão, ele diz: na escala X, ao nível do mar, calcula a temperatura de fusão do gelo, ou seja, 0 graus Celsius, e de ebulição da água, 100 graus Celsius. Então, a gente vai substituir do gelo, e para a água
nessa relação que a gente encontrou. Para 0 graus Celsius, teremos 60 mais 0, portanto, o x, a temperatura na escala x vai ser de 60 graus. Como o grafo já havia nos fornecido desde o início. Se a gente observar, quando na escala, na temperatura Celsius, no eixo aqui das abscissas, tem um valor de 0, na escala x tem um valor de 60. E agora para 100 graus, que é o ponto de ebulição da água, teremos na escala x o valor de 60 menos 100. Substituindo o grau Celsius por 100, teremos que na escala x o valor vai ser de menos 40 graus na escala x. E assim a gente finaliza a nossa questão, onde exigiu um pouco de conhecimento matemático sobre a equação da reta, para a gente achar de forma rápida a relação entre a escala x, que está no eixo das ordenadas, e a escala Celsius, que está no eixo das abscissas, e com essa angulação no sentido da tangente negativa. Bom, essa foi a nossa questão número 4. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí, e fiquem com Deus até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!